Acho que agora eu consegui. Consegui fazer a solicitação. Estou aguardando a Daniela entrar para a gente começar a nossa live. Oi, Olá, bem? tudo bem? Não consegui pelo computador, aí pelo celular deu. Ai, que bom. Computador. Então, Boa tarde a todos. vamos iniciar nossa live. Eu sou a Letícia, sou membro da GEPSI e quem vai fazer a nossa conversa hoje é a Daniele Antunes Rangel. Eu vou ler aqui o currículo da Daniele para vocês. A Daniele, ela é mestre em psicologia na linha de pesquisa de processos psicossociais e saúde pela UFJF. Ela é coordenadora do curso de psicologia da Faculdade Machado Sobrinho e professora na mesma instituição. Ela é psicóloga responsável pelo Instituto Viva, que é um serviço de psicologia aplicada pela Faculdade Machado Sobrinho. Ela é pesquisadora do grupo de estudo e pesquisa, processos psicossociais e cultura do corpo. Ela é especialista em ciência da religião. Ela é psicanalista pela UFJF e ela é pós-graduada em psicologia médica e psicossomática. É um grande currículo, não é mesmo? Muito tempo. A questão é o tempo para esse currículo, né? Tenho Sim. um pouco mais de 20 anos de formado, parece que voa, mas é a psicossomática, né? Que é o objeto de estudo de hoje. Vamos tentar. Já vi muitos alunos e ex-alunos aí entrando, não dá nem para falar com todo mundo, né? Vi turmas que formaram ano passado, ano retrasado, um monte de ex-alunos aí. Que bom. Obrigada, gente, por participar. A psicossomática, na verdade, é a minha formação mais antiga, né? Que é o, o objeto hoje aí dessa live, algo que tem se tornado atualmente muito falado, né? Falar da psicossomática se tornou recorrente, até porque que nós já esperávamos, quando eu comecei a estudar psicossomática, que acontecesse por causa dos atravessamentos da cultura. Agora parece que está muito evidente, então as pessoas passaram a estudar um pouco mais, ou a se interessar um pouco mais sobre isso, né? A estar, essa disciplina estar presente nos currículos das faculdades, então isso vem aumentando aí com todas as questões culturais que vão acontecendo aí ao longo do tempo. Então, eu comecei a estudar psicossomática no meio da faculdade, então já foi, né? Foi em 96, então já tem 24 anos que eu estudo psicossomática, quando poucas pessoas falavam sobre isso, né? Então, era algo bastante intrigante. Mas acho que o primeiro ponto, aí, enquanto vão aparecendo as perguntas que eu posso trazer, é que não tem como nós discutirmos nem a psicossomática, nem a psicologia, nem a psicanálise, sem trazermos uma contextualização dessas disciplinas ou dessas áreas do conhecimento para o contexto. Então, o ponto principal, quando eu iniciei essa disciplina, né, na Machado tem essa disciplina, agora é obrigatória, né, de psicossomática, é entender que o tipo característico de pessoas que tendem a trazer o adoecimento orgânico são pessoas muito respeitadas, admiradas na nossa cultura atual, porque são pessoas muito práticas, que em vez de se questionar e de ficar brigando com as questões psíquicas, emocionais, né, com as nossas fantasias e fantasmas, elas usam o corpo como lugar privilegiado de sentir, né? Então, o que acontece é que quanto menos nós temos tempo para desenvolvermos nossa subjetividade ou para falarmos da nossa subjetividade, das nossas emoções, das nossas sensações, quanto menos nós reconhecemos as nossas sensações psíquicas, mais o corpo vai ser usado como lugar de daquilo que não foi sentido, né? Então, acho que a grande diferença aí, que eu suponho que vai aparecer como questionamento e que a gente pode até desenvolver um pouco mais, é que muitas pessoas, ao pensarem na psicossomática, imaginam que a doença psicossomática é um efeito de uma emoção mal vivida. E não é bem isso, né? Então, essa aí que é a pegadinha que a maioria da sociedade cai.
Ah, você está somatizando a sua tristeza. Não. Se já tem tristeza, não tem somatização. Você somatiza quando você não sente. Essa é a grande diferença, né? Quando você sente, pode até ter consequências corporais, mas não estaria no território do que nós chamamos de doenças psicossomáticas, pelo menos dentro da Escola Psicossomática de Paris. Então, esse primeiro ponto aí é o ponto marcante para a gente diferenciar a psicossomática da conversão, né? A conversão também acontece no corpo, mas a gente não considera isso como uma doença psicossomática, né? Ela também acomete o corpo, também tem a ver com processos biopsicossociais, mas não necessariamente seria uma patologia específica da psicossomática. Para a gente compreender uma patologia específica da psicossomática, a gente tem que compreender que o sujeito deixou de sentir. E aí o corpo foi usado como um curto-circuito. Isso quer dizer, no lugar de um filho que deveria estar no psíquico. Né? Então, assim, acho que dentro dessa primeira introdução, a gente pode aí começar um bate-papo até tentando entender um pouco se as pessoas já reconheciam essa diferença. Porque normalmente quando eu chego na sala de aula, as pessoas nem sabiam dessa diferença. Acho que a gente podia Sim, partir dessa diferença para começar a dialogar. sim. A psicossomática, então, ela aparece quando não tem o adoecimento, e a conversão, ela aparece quando não tem o sentimento, perdão. E aí a conversão, ela aparece quando já tem um sentimento, é isso? Mais ou menos isso, né? Exatamente. Que aí a gente, para compreender a psicossomática, né, de uma forma mais complexa, a gente vai separar as doenças psiconeuróticas, né, que são as doenças advindas de um conflito psíquico, das doenças somáticas que ocorrem na ausência do conflito psíquico. Então, Sim, comumente a gente faz essa confusão. A gente costuma dizer no senso comum, ah, você está somatizando um conflito psíquico. Não. Normalmente, se você tem um conflito psíquico, você está gerando uma conversão, porque ela tem uma história. Na psicossomática, o ponto central é exatamente que não tem essa história. Essa história, pelo menos, não está reconhecida enquanto psíquica. Outro ponto fundamental é a gente pensar que não existe doença psicossomática que não seja multifatorial, né? Ninguém cria uma doença psicossomática. Você já teria uma predisposição genética, ambiental, comportamental, e isso se associa com o momento no qual você não foi capaz de compreender as suas emoções. E aí o corpo entra no lugar da compreensão dessas emoções. então, nesse contexto pandêmico que a gente tem vivido, as pessoas não estão somatizando, elas estão Ih, elas estão Vertendo. tendo uma. Isso, Então, não podemos afirmar isso, né? Nada em psicologia pode ser totalmente afirmativo. Mas é mais provável, vamos lá na questão de probabilidade, né? De fator de risco e tal. É mais provável que dentro de uma situação pandêmica, que culturalmente tem nos angustiado, tirando o nosso referencial de futuro, no sentido de que nós não sabemos se em julho a gente volta a trabalhar, em agosto, em setembro, né? Então tira todo um planejamento psíquico e investimento emocional que a gente faz no mundo, isso nos deixa angustiados. Se isso nos sim, deixa angustiados, é mais provável que a gente crie conversões e não somatizações. E diga-se de passagem, fazendo uma piadinha, né? Quem me conhece há mais tempo sabe que eu faço piadinhas o tempo todo. Melhor isso porque tá difícil ir no médico. Então é melhor a gente ter uma conversão, que aí a gente vai chorar um pouquinho, vai ficar um pouquinho angustiado, vai xingar e vai melhorar, do que nós partirmos para uma lógica de somatização. Até porque a gente só pode considerar uma somatização como algo específico, né, como algo psicossomático, se realmente houver um dano, quer dizer, se puder ser comprovada uma doença orgânica. E o nosso tempo de pandemia ainda é pequeno, felizmente, espero que ele não continue aumentando, para já ter criado organicamente problemas. Os problemas estão muito mais na ordem de uma sensação psíquica do que de uma sensação corporal. Claro que nós não temos sensações psíquicas que não estejam alicerçadas no corpo, né? certo. Por exemplo, a gente não sente amor sem sentir o corpo
se modificar. A gente não sente raiva sem o corpo se modificar. Então, a gente tem uma relação corporal que ela é integral, né? Sejam Uhum. nas conversões, ou sejam nas somatizações, o corpo sempre está presente. O que a gente está diferenciando é o que é uma doença psicossomática, que base psíquica ela tem, ou que falta de base psíquica ela tem, e sendo a conversão com uma base psíquica. Eu não consegui ler a mensagem, você conseguiu? Consegui. Sendo a conversão um mecanismo de defesa específico da histeria, então estamos muito histéricos, é isso? É para responder sério ou no estilo deboche? É só uma piadinha. Vou responder sério, mas sempre levando para o humor. Ainda bem que estamos bastante histéricos, se nós pegarmos uma base psicanalítica aí, né? A histeria, dentre as possibilidades psíquicas, né, psiconeuróticas, é a que mais faz a gente andar. Então, se estamos histéricos, não está ruim, né? A questão é a gente botar a histeria como algo pejorativo. Mas se nós colocarmos num quantitativo razoável, é a nosografia que faz com que a gente ande, né? Que faz com que a gente se angustie, mas que a gente dê um jeito de resolver isso. Então, de alguma forma, é uma boa estar histérico, porque isso vai levar também a uma transformação, né? Você pegar um problema, reclamar, se angustiar, chorar, mas depois querer andar, né? Então, essa pergunta também foi uma pergunta capciosa, acho que tem a ver, tem a ver aí. Eu vi a Deia falando aí que ela está muito histérica. Talvez, mas é natural, né? Se você não estivesse sentindo nada, achando tudo normal, é que aí sim nós poderíamos preocupar com uma somatização. Uhum. Porque normalmente são as pessoas que naturalizam, que entendem as situações, como essa da pandemia, sem se tensionar do ponto de vista psíquico, são as que vão adoecer daqui a pouco. As pessoas que estão levando tudo muito de boas, né, e que acreditam que não estão sendo afetados, não acordam angustiados, não espirram e acham que estão com Covid. Essas pessoas que estão levando isso muito de boas são as pessoas que provavelmente daqui a alguns meses começarão a ter patologias psicossomáticas, porque elas não sentiram algo que é difícil de não sentir. Todos nós estamos sentindo. Então é o mais preocupante. A Deia perguntou E quando, também isso. E quando eu sei quando é só uma somatização? quando eu sei que é só uma somatização, a questão é essa. Talvez você saiba quando é uma conversão. Quando é uma somatização, você não vai saber. Exatamente porque você não sentiu. Então, você só vai descobrir quando você estiver doente. Certo. E então, na Alguém? conversão, esse aumento, Aí é que por exemplo, alguém falou, tirou da minha boca a pergunta. Essa sobre quando eu sei que é uma somatização e quando eu sei que é uma conversão. Né? Na conversão, você está sentindo uma sensação emocional, psíquica. Você está angustiado. Estou falando de uma forma mais leiga, para não pegar muita teoria para o objetivo de uma live. Já vou responder a pergunta da pressão. Já na somatização, você tem certeza que está tudo bem com você. Então, não há uma angústia, não há uma preocupação. Não consegui ler a de cima, mas vou responder a da Deia. Então, lembrei de um caso até muito interessante, porque é óbvio, como eu disse, que não existe emoção que não se alicerce no nosso corporal, tá? Então, sim, se a gente corre um pouquinho, se a gente fica emocionado, se a gente fica triste, a nossa pressão se altera. Isso não quer dizer que você tenha se tornado uma pessoa hipertensa, né? A questão é que a nossa pressão também se altera quando nós temos questões emocionais conversivas. Vou dar um exemplo, sem ser o da pressão, que fica mais óbvio, para a gente entender a diferença da conversão para a somatização. Olha só, vamos pegar uma patologia comum, problemas de estômago, uma gastrite e vômitos, por exemplo, são comuns numa gastrite. Se eu deixei de sentir algo, eu posso provocar uma gastrite, provocar assim, né? Junto com outros fatores, nunca sozinho, não é
uma criação sua, não. Você pode desenvolver uma porque você deixou de sentir que você deveria ter sentido. Você vai estar com uma gastroscopia e vai descobrir que você tem uma gastrite, tá? E você, em momento nenhum, esteve chateado com nada. Foi a forma como o seu psiquismo usou o seu corpo para liberar a pulsão da sua emoção, tá? Botando de forma um pouco leve. Agora, eu posso também desenvolver uma gastrite se eu fiquei, por exemplo, terminei com o namorado, fiquei com nojo do que ele fez para mim, e aí eu passo a vomitar recorrentemente. Então, de tanto eu vomitar, eu crio uma gastrite. Mas aí, quando a gente pega a história é completamente diferente. O que causou sua gastrite? Foi algo psíquico que repetidas vezes fez mal para o seu estômago, ou a sua dor de estômago não tem nenhuma relação simbólica com o seu vômito, entende? Então, a gente está em esferas um pouquinho diferentes. Eu sei que isso é meio confuso, tanto que a gente gasta pelo menos um semestre para explicar isso um pouco mais. Mas a gente pode entender, por exemplo, no caso da conversão ou da histeria, que se a histérica ficar com o braço paralisado por muito tempo, ela provavelmente vai gerar uma lesão. Mas a lesão não é uma somatização, é uma consequência de uma conversão, tá? Então, em momentos que a gente está ansioso, a nossa pressão vai alterar. Eu lembrei de um caso aí, de uma paciente que ela tinha me mandado mensagem, que estava com a pressão alta, que o cardiologista dela falou que pressão alta e emoção não tem nada a ver. Bom, eu não podia falar mal do cardiologista. Eu mandei uma mensagem da seguinte forma: o nome da minha cardiologista é fulana, telefone tal. Né? Isso quer dizer, não dá para a gente dialogar com um médico que não entenda que existem alterações orgânicas em função das nossas emoções. Mas a gente precisa diferenciar se o que eu estou sentindo do ponto de vista corporal é consequência de situações psíquicas que estão difíceis, como as que estão acontecendo na pandemia, ou se é uma neutralização, uma anulação, é como se eu não tivesse nem aí. Né? A gente divide com isso. Eu vi que tem duas perguntas grandes que eu não consegui ver. Uma é da Maria Eduarda, que ela perguntou assim: uma doença psicossomática adoece o corpo quando não passa pela emoção, certo? E essa doença ela pode ser tratada apenas com a terapia ou ela precisa também de medicação e acompanhamento médico? Essa é uma pergunta excelente. A partir do momento que há uma somatização, houve realmente uma lesão em alguma questão corporal, seja fisiológica, seja funcional, não existe tratamento psicológico que a cure. O tratamento psicológico vai fazer você entender por que você, entre aspas, escolheu usar o seu corpo em vez do seu psiquismo, para que isso não continue acontecendo. Mas no momento que foi desencadeado, obrigatoriamente a gente vai ter que fazer o trabalho com a equipe multidisciplinar, seja o médico, o psicólogo, ou, por exemplo, uma ATM, né? Então, seja um dentista e um psicólogo, seja uma questão de dor, que muitas vezes é o fisioterapeuta, o médico, o psicólogo. Então, nunca a psicossomática, como ela vai ter como prerrogativa a ideia do biopsicossocial, né, o biológico, o psicológico e o social interferindo, sempre vamos privilegiar as equipes multidisciplinares, tá? Então, o trabalho conjunto com o outro profissional, sem ser o psicólogo, é fundamental, né? É fundamental que a gente perca um pouquinho a onipotência do psicólogo para trabalhar em conjunto aí com o médico, com o fisioterapeuta, com o dentista, com várias outras possibilidades. Ui, desculpa. A Pode outra falar. pergunta foi o da Camila. O quadro de fibromialgia pode ficar mais intenso nesse momento? Nossa, a fibromialgia é assim, é o tema mais polêmico das aulas de psicossomática. Por quê? Não há consenso que a fibromialgia seja uma doença psicossomática. Nós temos vários autores da psicanálise compreendendo a fibromialgia como uma conversão com dor, né? Como uma forma
do seu corpo dizer aquilo que você não está conseguindo dizer, mas que você está sentindo. Então, vários autores acreditam que há um conflito psíquico de base para a fibromialgia. Tanto que até hoje a medicina ainda não conseguiu comprovar, através de exames, a não ser exames clínicos, né? Só comprova a partir de exames clínicos e não de exames mais complexos, a existência da fibromialgia, né? Então, a primeira questão é: a fibromialgia é uma conversão ou é uma somatização? Não há consenso. Aí eu vou falar a opinião da Daniele, com os estudos dela, é de que, e até pelas experiências no consultório, é de que ela está mais próxima da ideia de uma conversão, né? Quando a gente desembola algumas questões emocionais, a tendência é que as dores vão se suavizando. E aí sim, complementando a pergunta, esse tempo de pandemia, onde nós automaticamente já nos tornamos, até do ponto de vista físico, mais tensos, porque somos o tempo todo subjetivados e atravessados por uma angústia social e cultural que estamos vivendo diante da pandemia, é super natural que as dores aumentem, né? Assim, a possibilidade delas aumentarem é gigantesca. Até pessoas que não têm dores, até por estarem muito paradas, por estarem numa outra rotina, por estarem no estado de tensão, vão ter suas dores aumentadas, né? A questão da dor é muito importante para a psicologia, porque qualquer dor com um nível psíquico de tensão é aumentada. E com um quantum de relaxamento ela é diminuída, né? A gente pode não acabar com ela. E aí é necessário mesmo que a gente descubra formas de se tensionar menos com essa situação, se é que isso é possível, e descobrirmos formas aí para diminuirmos, né, essas tensões corporais. Certo. Temos mais uma pergunta aqui. No caso da psoríase, como a psicossomática ela pode se intensificar nesse período? Boa pergunta. Vocês já buscaram, alguém aí já buscou informação sobre qual é a lógica orgânica de uma psoríase? Acho que essa pergunta é muito interessante. Eu, pelo Alguém menos, não. sabe, alguém sabe o que é uma psoríase? Qual é o processo da pele da psoríase? A lógica dele? Não, né? Imagino que não. Então, a psoríase é como se você criasse, se o seu organismo, tá? Criasse uma cicatrização onde não há uma ferida. Olha que coisa mais bacana quando a gente. Bacana, desculpa, bacana, né? Bacana pra gente que gosta da ciência, né? Não fica feia a palavra. Mas você pensar que alguém está criando uma cicatrização, isso quer dizer, um excesso de produção de células, num lugar onde não houve uma ferida real. Né? Então, até quando a gente pensa isso de uma forma simbólica, é bonito. E a psoríase, como a maioria das doenças de pele, tem muita relação, tanto com coisas que não podem ser ditas, né, com o ambiente tenso ou alguma coisa assim. E imagino, né, assim, pensando num contexto maior, que às vezes estar dentro de um mesmo lugar, sem poder variar as relações sociais, principalmente se você tem alguns problemas relacionais dentro de casa, a possibilidade dessa psoríase se intensificar é gigantesca. Né? Então, acredito que sim, que ela se intensificaria. Não acho que a curto prazo uma pessoa desenvolveria pela primeira vez uma psoríase. Mas no caso de se intensificar, sim, porque a gente vê a relação da psoríase com as relações afetivas, familiares ou sexuais, muito, muito próximo. Embora o sujeito que tenha psoríase não faz nenhuma relação das questões relacionais com ele a princípio, né? Assim, espontaneamente. A Deia perguntou se é possível que alguém desenvolva os sintomas do coronavírus sem realmente estar com a doença, no meio de tanta notícia que a gente tem visto. Os sintomas Os, ou a Covid? não, os sintomas.
sem estar infectado. Eu já tive vários. Já acordei tossindo e achei que eu estava com Covid. Já tive falta de ar, porque eu tenho rinite. Já tive falta de ar e falar, será que eu estou com Covid? E depois eu lembro, não, a gente está no mês seco. Todo mês, todo ano, esse período do ano, eu tenho falta de ar por causa da rinite. Então, sim, do ponto de vista do nossa apreensão, nós teremos esses sintomas, mas não desenvolveremos a doença, a não ser que a gente pegue o vírus. E aí, exatamente, esses sintomas que a gente tem são conversões, são da ordem da histeria, né? São exatamente pelo nosso conflito psíquico, pelo nosso medo, pela nossa apreensão. Qualquer coisa que a gente sinta, a gente já fala, será que eu estou com isso? Correlato, por exemplo, é quando a gente lê bulas. A gente toma um remédio, lê a bula, começa a sentir tudo, tá? Mas isso é característico da neurose. Então, muito comum. O que vários de nós vamos ter de Covid aí durante a pandemia, assim, de achar que estamos e precisar de alguns minutinhos para fazer uma reflexão e falar, não, isso é da minha cabeça, né? É, é muito comum. Então, estamos desenvolvendo aí muitos sintomas, mas não desenvolvemos a doença, só o sintoma. A doença Sim. só se tiver o vírus. Se não tiver o vírus, ela não vai surgir. Ah, a Luísa perguntou como que a gente consegue lidar, tipo, com a insônia, com a ansiedade e por causa, né, do momento que a gente tem vivido e por que que as pessoas negam, né, o momento como se nada tivesse acontecendo. É, não entendi. Lê de novo, por favor, se você conseguir. Sim, vou ler a pergunta todinha. Em tempos de pandemia, como lidar com ansiedade, insônia, por conta das incertezas que esse momento traz? Porque algumas pessoas levam para o lado pessoal como se nada tivesse acontecendo. Bom, acho que você não ter sintoma de insônia, de preocupação nenhuma nesse ponto é um péssimo sinal. Não é um bom sinal, né? É o contrário do que as pessoas pensam. Se eu estou tendo sintomas como insônia, como preocupação, como até imaginar tossir, será que eu estou com Covid, deixa eu me cuidar, né, e ficar incomodado de ter que usar máscara, já estar louco para fazer um churrasco, todas essas mudanças no nosso cotidiano são super naturais. Se você estiver sentindo isso, imagine que psiquicamente você está bem, tá? Não é o contrário, porque se você não estiver sentindo nada, aí sim nós podemos nos preocupar, porque a conta vai vir mais na frente. E aí vai vir como uma somatização, tá? Então, claro que a gente não precisa se entregar a isso. A gente tem essas sensações e a gente tenta buscar algo, inclusive vem sendo discutido de uma forma bem bacana na psicologia, que é a ideia de esperançar, né? Que é a ideia de acreditar que eu preciso fazer o meu melhor neste momento e esperar que as coisas, né, irão melhorar, tá? Então, assim, eu crio uma expectativa positiva e aproveito, como a maioria das lives e dos psicólogos estão falando, eu acho que já é algo até que está repetitivo, eu tento aproveitar esse tempo para criar, né, para solucionar. Há pouco tempo eu fiz até um podcast falando disso, que a ostra feliz não faz pérola. Então, que é a ideia de que eu preciso aproveitar esse momento, que é um momento angustiante, para eu tentar ficar melhor. Eu né, aproveitar para me tornar uma pessoa melhor. Seja me compreendendo enquanto pessoa empática, enquanto as minhas verdades, enquanto críticas, enquanto as minhas relações familiares que ficam mais intensas e etc. E também posso buscar esse tempo para ver coisas que eu não vi, para fazer uma atividade física, né? Para várias oportunidades. Então é tempo de se reinventar. Mas sentir mal-estar nessa época, ter insônia, ter um pouco de ansiedade, ter sensação de que será que eu estou com Covid? É super normal. Vamos dizer que estaríamos mais próximo da saúde do que da doença com isso, né? Só também não podemos nos prender. Vamos tentar um jeitinho aí de nos reinventarmos para conseguirmos passar por essa situação. Sim, Ajudam muito, eu vi ali a última ali, ajudam muito a não somatizar essas
Possibilidade de nós sentirmos, né? Sentirmos medo, sentirmos angústia, sentirmos saudade, são profiláticos em termos de somatização. Vão evitar que o nosso corpo seja desnecessariamente usado como patologia. Certo. A Gil Belo perguntou o que não falamos. O nosso corpo arranja um jeito de pôr para fora? Não é o que não falamos, é o que não percebemos. Porque eu posso, né, enquanto sujeito que vive socialmente, que é atravessado e que obviamente não pode dizer tudo o que pensa, eu posso não falar tudo o que eu penso, né? Eu posso, por exemplo, não xingar o meu patrão, porque isso não seria bom para mim. O que eu não posso é não achar que eu quero xingar o meu patrão. Entende? Eu preciso saber, eu posso mentir para o mundo, porque, infelizmente, isso faz parte de algumas lógicas sociais. Eu não posso mentir para mim. Então, o corpo vai ser usado se eu não perceber o que eu sinto. E não necessariamente se eu não dizer. Né? Se eu não disser, desculpa, erro de português. Se eu não... Claro que acho que a gente pode pensar numa máxima. Tudo o que eu sinto, eu devo falar, desde que eu escolha a hora certa e o lugar certo. Mas não quer dizer que aquilo que você não fala vai necessariamente virar uma doença. Mas aquilo que você não percebe e não sente, aí sim vai virar uma doença. Então, a negação nesse momento, a negação como mecanismo de defesa nesse momento, então seria algo ruim? O som ficou ruim para mim, não sei se o meu tá ruim para vocês. Qual que é a Não, para pergunta? mim, a negação como mecanismo de defesa nesse momento, então seria algo ruim? Aí talvez vocês estejam falando do negacionismo ou da negação aí. Se você está falando de negação como mecanismo de defesa, daquilo que você, quando você deita a sua cabeça no travesseiro, você sabe que é verdade, mas você fica o tempo todo brigando para não admitir que é verdade, isso é da ordem da neurose. Então, isso não seria um problema para a somatização. Isso seria um problema psíquico, que é muito bacana de ser tratado aí numa análise, na terapia. Mas não necessariamente a negação como mecanismo de defesa da neurose seria um problema no sentido de somatização, não. Se foi essa a pergunta, não sei se eu entendi. A pergunta foi desse jeito. E outra pergunta. E os sintomas no corpo que não são da histeria podem ser considerados psicossomáticos? Na maioria, sim, né? Às vezes não como doenças psicossomáticas, mas como transtornos somatoformes, né? Que seriam mais da ordem aí de alguma modificação, tá? Então, se você não consegue perceber o conflito psíquico, normalmente é da ordem do somático. Mas, assim, às vezes o sujeito não percebe, mas quem está de fora percebe. Por exemplo, uma coisa muito comum que estaria dentro dos transtornos somatoformes, né? A medicina tem mais acesso a isso, são, por exemplo, pessoas que moram sozinhas aparecerem no hospital com sensação de um princípio de infarto no Natal. Então, esta pessoa, ela realmente acredita que o que ela está tendo é um princípio de infarto, e ela tem as sensações de um princípio de infarto. Ela não percebe que o que está por trás ali é o fato dela estar sozinha no Natal. Mas as outras pessoas percebem, né? Então, é muito comum e estaria aí dentro dos transtornos somatoformes. Seriam intermediários, vamos pensar que estariam ali bem no intermediário entre uma somatização de fato, onde o sujeito teve total bloqueio, né, não sentiu nada das suas emoções, e um outro que estaria um pouco negando. Outra pergunta aqui. Reconhecer o que eu sinto evita sentir no físico? Exatamente. Perfeito. Não sei quem fez a pergunta, que passou direto aqui para mim, mas sim, você trazer para o conflito psíquico, compreender aquilo que você está sentindo, vai descarregar seu corpo, porque você vai
dar destino para o que você está sentindo. Tem uma história de um livro que é bem bacana, que é o seguinte: o cara, contando para o analista, que ele tinha dor no estômago, sempre, e era comum quando ele estivesse em festas. Então, primeiro, você pensa, é a bebida, é a comida, etc. E ao contar, mas me conta os detalhes. Quando é que a dor surgiu nessa última festa? Quando minha namorada estava conversando com um rapaz. Não era dor de estômago, era o ciúme. Mas como ele não consegue dar nome para aquela sensação, né, aqui na boca do estômago, ele transcreve como dor de estômago. No momento que você passa a dar nome, passa a trazer para o psíquico, bom, então o que você está sentindo não é dor de estômago, é ciúme. Aí você pode o quê? Trabalhar o seu ciúme. Então, toda vez que você consegue dar nome às suas emoções, quer dizer, falar sobre aquilo que você nem percebeu e nem reconheceu, você vai conseguir dar destino, você vai conseguir fazer alguma coisa com aquilo. Então, sim, toda vez que você traz para o psíquico, você deixa de sobrecarregar o seu orgânico, tá? Então, sempre, a lógica máxima da psicossomática é o seguinte: quanto mais psíquico, menos orgânico. Quanto mais orgânico, menos psíquico. Então, essa balança a gente precisa equilibrar. E aquilo que eu comecei a falar no início da live faz muito sentido. Hoje a nossa cultura é extremamente orgânica. Eu prefiro levar um atestado médico a levar um atestado psicológico. Eu prefiro falar que eu estou com uma dor no estômago do que eu falar que eu estou angustiado. Porque é mais bem aceito pela nossa sociedade eu ter problemas orgânicos do que eu ter problemas psíquicos. O sintoma está no lugar do não dito, eu estou lá embaixo. É do não sentido, né? Sim, sempre a gente pensar que não é só no não dito, é no lugar do não percebido. Mas um pouquinho mais profundo. Quer dizer, como eu disse, um Em pouquinho cima mais, a desse, gente pode dizer, se a gente não quiser. em cima desse último comentário, tem uma outra pergunta que é: qual seria a sugestão a quem está sofrendo de ansiedade intensa no decorrente pânico? De ansiedade intensa No e decorrente decorre de pânico. pânico. Isso. Então, o pânico não é uma doença da psicossomática. O pânico é uma doença psíquica, né? Que tem a ver com você se ligar a outras coisas, passar a ter medo de muitas outras coisas, porque você está com dificuldade de lidar exatamente com aquilo que te angustia. Se a gente comparar a psicanálise, né? O pânico vai estar comparado na psicanálise com a histeria de angústia, ou a fobia, como a gente costuma nomear. Normalmente você elege objetos, vários outros objetos no seu entorno para ter medo, porque de verdade você não está querendo reconhecer um medo intenso que você tem, né? Então, enquanto psicólogo, eu acho que o caminho do pânico é a terapia. É você reconhecer como é que você foi passando a ter vários medos para esconder um medo que está lá no fundo. Então, se a gente descobrir o medo que está lá no fundo e tratar o medo que está lá no fundo, os outros medos, com certeza, vão se dissipar, né? Então, precisamos compreender que isso daí está no psíquico. E costuma ter resultados muito bons. Claro que nos casos mais graves, precisamos da associação medicamentosa, pelo menos por um tempinho aí para o sujeito dar conta de lidar com os problemas, tá? A terapia, então, no contexto da psicossomatização, ela seria muito importante, né? Da psicossomatização, não, da conversão, porque ela te daria uma inteligência emocional para você conseguir entender o que você está sentindo e não deixar que isso apareça no corpo, não é mesmo? Então, acho que a psicoterapia ela é sempre importante quando você quer fazê-la, né? Acho que o ponto fundamental é esse. É mais comum que as pessoas busquem a psicoterapia por conta de uma conversão, né? Por conta de um conflito psíquico, do que por conta de uma somatização. O que a gente vem vendo é que os casos de somatização sempre costumam vir indicados, né? Indicados por um médico, porque a pessoa ainda não tem uma demanda psíquica. E aí o psicólogo vai ter um super trabalho para fazer aquela pessoa compreender que aquela somatização dela tem a ver com as emoções, porque a princípio essa pessoa não está fazendo essa relação.
tá? Mas eu acho que o fundamental que a gente entenda, quem foi meu aluno sabe muito bem disso, eu não costumo dizer que a única opção da vida para você se resolver seja a psicoterapia. Eu acho que a gente, para fazer psicoterapia, a gente tem que ter desejo de fazer psicoterapia, ou pelo menos entender aí alguma coisa que faça sentido existencial para mim. O que a gente percebe na psicossomática é que essas pessoas que tendem a somatizar, elas normalmente têm uma capacidade simbólica sobre as suas emoções que é muito diminuída. E existem várias outras formas. A terapia é uma excelente forma de você passar a simbolizar, a fantasiar, a desejar. Mas existem outras formas relacionadas à arte, às religiões, relacionada a você se ver para além do seu corpo, né? Para você se ver expandindo no mundo. Então, eu não diria que é a única forma, seria psicoterapia. Claro que se eu puxar a sardinha para o meu lado, eu vou dizer que, olha, vem fazer terapia que eu vou poder te ajudar. Mas outro dia eu estava até falando numa supervisão, uma paciente há muitos anos atrás, que chegou a um ponto que ela falou, ou eu continuo a terapia ou eu faço balé. Bom, como ela já tinha resolvido as questões principais, nós entramos num acordo que o balé para ela era mais importante. Faria ela ter uma expansão de si, como diriam os filósofos, como bem viver, maior do que a psicoterapia. Tá? Então, acho que a gente também não pode achar que somente a psicoterapia resolve. Acho que você viver bem com o mundo, se relacionar bem com o mundo, se relacionar de forma lúdica com o mundo é o melhor profilático que tem. Né? Você ter uma vida divertida, lúdica, prazerosa é a melhor profilaxia que você tem. Faltam mais ou Agora menos 10. já está faltando uma 10. Eu vi ali que estão faltando mais ou menos uns 10, né? Tem alguma coisa que não foi perguntada que você acha importante de falar? Alguma coisa assim, já pra gente ir encerrando? Tem uma de pedagogia aqui, deixa eu só ver. Ah, verdade. Eita, mexi em alguma coisa. Tudo que é na infância não fica na infância. Assim, vou tentar responder dessa forma, que eu acho que é uma forma interessante, né? Primeiro que a infância é onde nós aprendemos a nos relacionar, aprendemos a existir, né? E aprendemos a nos perceber e transformar tudo que aparece no nosso corpo, do ponto de vista fisiológico, em algo que possa ser concebido psiquicamente. Né? Para você que é pedagoga, eu acho que faz muito sentido você pensar, porque são conceitos comuns na pedagogia, que o desenvolvimento psíquico se dá da mesma forma que o esquema corporal se transforma em imagem corporal, tá? Então, sim, as questões infantis, elas têm uma marcação maior porque elas estão nessa fase de desenvolvimento. Então, elas vão ser levadas para o resto da vida. Então, são falhas que a pessoa pode entender como suas e não como do ambiente, porque ela ainda não se separou completamente desse ambiente. Está na teoria unicotiana, uma teoria que dialoga muito bem com a pedagogia, com a enfermagem. São coisas bem interessantes aí para quem é de outras áreas dialogar conjuntamente. Pode ajudar bastante. Vai estar em desenvolvimento emocional primitivo. Tem mais alguma embaixo para a gente ir encerrando? Não, não, não que tem aparecido aqui pra mim. Beleza. Bom, gente, acho que a gente, para não ser cortado pela live, para não ficar aquela coisa muito chata de você estar falando e de repente cair, vou agradecer a presença aí, né, de várias pessoas que eu não via, algumas que eu não conheci, né? Agradecer a todos, agradecer a Letícia, a Jepsi aí pelo convite, me colocar à disposição. Espero que todos tenham gostado. Se tiverem outras questões ou dúvidas, não é muito difícil de me achar. Querem que eu deixe e-mail ou alguma coisa assim? Seria interessante, Letícia, ou não? Seria, pode falar o seu e-mail, a live vai ficar salva depois no YouTube. Então, se alguém precisar, é só ir lá. Ótimo ponto. Vou botar o e-mail profissional, prof, né? Ponto, Daniele A. Rangel,
podcast@gmail.com, né? Se tiverem dúvidas, textos, alguma coisa assim, a gente vai se falando aí por aí. Agradeço o convite e a presença de todos. Eu agradeço imensamente a sua participação. Foi muito bom conversar com você essa 1 hora e todo o contato prévio também. Você foi sempre muito solícita. E, gente, desculpa o inicinho, eu nunca tinha feito uma live, eu estava muito nervosa, então por isso que aquele Eu no também. comecinho deu uns problemas, mas foi muito bom. Muito obrigada de verdade. Valeu. Tchau, tchau, gente. Bom sábado. Vamos tentar relaxar um pouquinho aí nossas tensões. Tchau, Tá, eu vou encerrar aqui também. tchau.